Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vou comentar com vocês um fato relevante envolvendo o fundo imobiliário Gari11. Finalmente ele anunciou aí os novos imóveis que ele realizou a compra. No dia de ontem, pela manhã, eu havia feito um vídeo falando sobre o último relatório do Gari11. Ontem mesmo, antes das 18 horas, eu lancei esse vídeo aqui no canal. E algumas horas depois, à noite, o Gari11, ele por meio da sua gestora, soltou esse fato relevante mencionando sobre os imóveis que ele realizou a compra. E lá no vídeo eu havia mencionado, que é justamente o tema do vídeo, a demora do Gari11 em anunciar esses novos imóveis, já que ele falou que ia fazer isso na primeira quinzena desse mês de março. Mas finalmente ele anunciou aí os imóveis que ele vai realizar a compra. Então vamos comentar aqui os pontos positivos e negativos desse fato relevante, que tem ponto negativo. Vocês têm que prestar atenção aí nessa questão. Então, a gestão, ela menciona o seguinte aqui, que ele realizou a proposta de aquisição de ativos imobiliários do Atemis FII, através da compra da totalidade de todas as cotas desse fundo. Ele fala aqui que ainda está em proposta, mas está praticamente finalizado, né? Ele menciona aqui que a proposta possui memorando de entendimentos sujeito exclusivamente a trâmites operacionais para poder fazer a sua finalização. Ele menciona aqui o seguinte, que a transação envolve um portfólio imobiliário de aproximadamente 843 milhões de reais. Então esse é um dos principais pontos a se levar em consideração. Mais adiante eu vou mencionar por qual motivo. Descendo aqui mais um pouquinho, o fundo ele menciona o seguinte, que o próximo relatório gerencial do fundo trará mais detalhes sobre esse portfólio e a nova configuração do fundo após a finalização dessa compra. Então esse fato relevante ficou muito vago. Ele só menciona aí que ele vai realizar a compra e mais adiante aqui ele vai mostrar quais os imóveis, o tamanho e a sua localização. Então poderia aí ter melhorado um pouquinho mais nesse fato relevante, trazendo mais informações, mais conteúdo para que o cotista já pudesse aí analisar e estudar e não ficar esperando o próximo relatório gerencial, que só vai sair lá em meados do mês de abril para poder ver o que é que a gestão ela vai fazer. Aqui embaixo ele mostra o portfólio desses imóveis que ele vai adquirir. Então aqui vocês podem ver o seguinte, que são 21 imóveis no total, sendo 20 deles imóveis comerciais de renda urbana e um é um imóvel logístico, que é esse último aqui lá de Almanara. Então esses 9 primeiros aqui vai ser locado para o grupo Mateus, esse outro restante aqui para o grupo Pão de Açúcar e esse último imóvel logística para a empresa Almanara. A localização aqui, pelo menos no meu ponto de vista, está muito bom, não está ruim. Um dos pontos que eu queria acompanhar era justamente com respeito à localização. Essa cidade aqui, ó, de Vitória da Conquista, fica ao lado da cidade que eu moro atualmente, é uma cidade muito grande, é a terceira maior cidade do estado da Bahia, tem um comércio muito bom, então está bem localizado pelo menos esse. E nos outros aqui também são cidades bastante conhecidas. Jacobina aqui na Bahia também é muito conhecida, uma cidade que tem aproximadamente ali uns 100 mil habitantes. Um ponto positivo a se considerar é com respeito à tipologia dos seus contratos, todos eles são contratos atípicos, então são contratos com uma duração maior. E a multa de rescisão é de 100% do saldo de locação. Então, se o inquilino quiser sair antes do tempo daquele imóvel, ele vai ter que pagar aí um valor bastante alto. Então, muitas vezes não compensa esse inquilino ele sair desse imóvel. Se pegarmos todos os imóveis aqui, o tamanho de cada um deles, soma-se uma área total de 136 mil metros quadrados. Além disso, outro ponto a se considerar é com respeito à sua distribuição geográfica, né? Ele ficou aqui em várias regiões do nosso país. Então, esse também é um ponto positivo e o fundo ele conseguiu diversificar ainda mais com respeito aos seus imóveis. Então isso é um ponto positivo, sendo que agora o fundo ele só contava com 4 imóveis, sendo que ele tinha vendido um, que era o BRF lá de Salvador, e ele só conta agora com 4, então com esses novos imóveis vai ser muito bom para o fundo. Porém, pessoal, tem pontos negativos. Quais seriam os pontos negativos? Primeiramente, eu já mencionei, a gestão do fundo poderia ter trago um fato relevante, mais completo, mais detalhado, trazendo mais informações para os seus cotistas, para que a gente pudesse ter uma noção maior, especialmente de como é que ele vai pagar esses ativos. Mas como assim pagar, talvez você me questione. Lembra aqui que ele mencionou que o valor total dessa transação de compra vai ser de 843 milhões de reais. Se viemos aqui no último relatório gerencial, que foi exatamente o que eu considerei no vídeo de ontem, e vocês podem até assistir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo,
Atualmente, o Gari 11 ele tem aqui em caixa disponível esse valor aqui, ó, de ativos de liquidez, ele tem um valor de 613 milhões de reais. Então, ele tem isso em caixa e essa transação foi de 843. Então, ele precisaria aí de mais 230 milhões para poder conseguir comprar totalmente esses ativos aqui de 843 milhões de reais. Porém, o fundo ele não pode pegar todo esse caixa que ele tem disponível aqui de 613 milhões de reais e comprar dos ativos. Por qual motivo? Ele tem a sua alavancagem. Ele ainda tem uma dívida aqui de 256 milhões de reais, então ele não pode usar todo esse caixa que ele tem disponível somente para poder comprar os imóveis que ele quer adquirir. Ele tem que deixar um caixa suficiente para ele poder pagar as suas amortizações. Nesse ano de 2024 aqui mesmo, somente de amortizações, ele tem 26 milhões de reais para poder pagar. Então, ele não tem como ele usar esse valor aqui total para poder comprar somente imóveis. E é sempre bom ele deixar aqui pelo menos uns 3, 4 anos com caixa suficiente para ele poder pagar essas amortizações, já que as amortizações, elas saem. Esse dinheiro de pagamento ele sai do caixa do fundo e não da receita mensal. Então, se pegar aqui de 2024 até 2027, ele precisaria aqui deixar em caixa disponível aproximadamente uns 120 milhões de reais. Mas aí talvez você me questione, sim, Lucas, então como é que ele vai comprar aqui 843 milhões, sendo que ele não tem o suficiente? Tem duas maneiras do fundo ele fazer isso. Ou ele vai novamente alavancar, lembrando que atualmente a sua alavancagem corresponde aqui a 18%, sendo que antes da emissão de cotas e da venda que ele realizou daquele imóvel de Salvador era de 41%, então ele conseguiu diminuir bastante a sua alavancagem, o que foi muito positivo para o fundo. Porém, ele tem duas maneiras. Ou ele vai novamente alavancar, que eu pelo menos não acho como interessante ele voltar a alavancar o fundo, já que ele saiu de uma alavancagem e voltar novamente com uma alavancagem muito alta. Pelo menos eu não acho viável, já que ela poderia ir para 30% ou até mais de 30% no fundo de um modo geral. Ou ele pode novamente fazer uma emissão de cotas, realizar aí uma emissão com um valor menor do que a última emissão que ele realizou de 625 milhões de reais, poderia realizar uma emissão com um valor menor e dessa maneira conseguir comprar esses imóveis e ainda ter um caixa ali disponível para ele poder pagar tranquilamente a sua alavancagem. Então ele tem essas duas opções: alavancar novamente o fundo, ele já está alavancado, né, 18%, porém alavancar um pouco mais, ou se não fazer uma nova emissão de cotas. Então, no próximo relatório gerencial, a gestão do fundo ela não pode deixar de trazer todas as informações que o cotista precisa ter para saber como é que vai funcionar essa nova compra, como é que ele vai fazer para poder comprar esses novos imóveis, sendo que ele não tem caixa suficiente para poder comprar à vista, por assim dizer, né? Ele vai ter que fazer alguma movimentação, como eu citei, ou alavancar mais, ou se não fazer uma nova emissão para poder investir todo esse valor que ele quer. Pelo menos eu, como cotista, acharia mais interessante ele ter feito o quê? Ter investido no valor menor do que esses 843 milhões de reais, abrir mão aí de uns 4, 5 ativos desses imóveis. Pelo menos eu acho que seria muito mais tranquilo ele conseguir ali separar, por exemplo, 400 milhões de reais, comprar esses imóveis, o que ele conseguisse comprar com esses 400 milhões de reais e deixar um caixa ali disponível para ele poder pagar a sua alavancagem, sem ter que fazer uma nova emissão de cotas e também sem ter que alavancar ainda mais o ativo. Mas vamos esperar, né, para ver esse último relatório gerencial. Como eu já mencionei em outros vídeos sobre o Gari 11, esse fundo ele tem potencial para ser bem sucedido nesse ano de 2024 e nos próximos anos. Tudo depende apenas da gestão do fundo fazer da maneira correta as coisas, fazer tudo redondinho ali, de uma maneira totalmente correta para que o fundo ele realmente possa crescer. Se a gestão fazer uma cagada, aí pronto, acaba com o fundo. Como eu falei, o fundo tem potencial. Basta a gestão ela ser competente também para compensar o dinheiro que os cotistas pagam para a gestão fazer um bom trabalho. Então, pessoal, vamos esperar aí o próximo relatório gerencial. Espero eu que venha um relatório gerencial muito bem explicado, muito bem detalhado, para que o cotista possa ver se vale a pena continuar no fundo ou não. Então vamos esperar aí que no próximo mês, em breve, sairá o próximo relatório gerencial. E assim que sair, eu vou trazer aqui um vídeo analisando esse relatório e dando o meu ponto de vista sobre esse assunto, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.